eu acho que num desses fóruns, eu já disse uma vez, da importância da oftalmologia. Uma vez eu lendo um livro sobre o desenvolvimento do Ocidente, e ele citava lá 8 pontos que permitiram esse salto do Ocidente para assumir a dianteira, vamos dizer, da tecnologia no mundo. E citava, entre um desses fatores, a descoberta da lente refrativa, né? Quer dizer, que permitiu que os artesãos trabalhassem por mais tempo. É uma coisa curiosa, mas foi o que permitiu a Revolução Industrial na Inglaterra atingir o seu grau de desenvolvimento. Porque antigamente, com 45, 50 anos, os artesãos, pelas deficiências visuais, já não conseguiam mais trabalhar. Então, foi um salto de qualidade extraordinário e permitiu o aproveitamento da experiência dessas pessoas na Revolução Industrial e, a partir daí, esse salto que o Ocidente deu, né? Nós temos trabalhado, nós voltamos à Comissão de Residência Médica, porque entendemos que é importante acompanhar a questão de formação dos especialistas. Nós tivemos momentos críticos, difíceis no enfrentamento com o governo. Ainda hoje nós sentimos que o diálogo não é tão fácil, é um diálogo espinhoso, né? Não é um diálogo fácil. O governo tem uma interferência muito grande na área de saúde, né? De acordo com algumas diretrizes, muitas vezes de caráter ideológico, que dificulta muitas vezes as posições dos médicos, que via de regra são coordenadas pelas suas sociedades de especialidade, que são absolutamente técnicas e absolutamente preparadas para discutir os temas. Mas o governo sempre tem um viés que às vezes dificulta isso. É muito interessante quando uma sociedade como a de oftalmologia apresenta possibilidades e opções. É claro que nós assistimos a uma tentativa de invasão da área médica e de fatiamento do mercado ou das atribuições da área médica. Nós sabemos que, ao longo dessas tentativas de regulamentação do ato médico, que foi sequenciada pelo projeto Mais Médico, nós sentimos por parte do governo uma tentativa absurda de fatiamento da área de atuação dos médicos. Inclusive no veto ao Mais Médico, quando o governo, atendendo a algumas demandas, se colocou contra essa regulamentação em vários dos seus itens, o que nós sentimos é que ali havia uma tentativa de fatiar o trabalho médico, o mercado de trabalho médico, para atender a categorias que muitas vezes não têm a formação curricular, a competência técnica e as atribuições de ocupar essas áreas. E aí, a oftalmologia é um dos exemplos mais, vamos dizer, preocupantes pela tentativa da optometria de ocupar espaços dentro de uma área de uma forma, às vezes, descabida, né? E nós vimos aqui, realmente, até uma postura por parte do secretário do CONASEMS, até entusiasmada em relação a isso. Nós entendemos, e este ano nós tivemos aquele relatório do TCU, que trouxe alguns dados e algumas surpresas bem interessantes para a gente. Por exemplo, nós temos hoje quase 20 mil médicos formados por ano, 20 a 22 mil médicos formados por ano. Se inscreveram para o Provab, ou para o Mais Médico, que foram fundidos num programa único, 15 mil profissionais formados esse ano. Encontraram 3.700 vagas. Então, eu tenho muito receio quando o governo nos diz que não há profissionais, que não há condições de dar o atendimento, por exemplo, refrativo, porque não tem oftalmologistas disponíveis. Eu tenho muito receio desses números, porque a gente sabe que o governo, não só o governo que Vossa Senhoria representa, mas qualquer governo, ele trabalha com marketing, né? E tentando colocar na cabeça das pessoas verdades que não são, às vezes, absolutas, para promover os objetivos a que ele se destina. Então, isso é uma coisa muito preocupante. Então, quando o governo diz nós não temos especialistas, nós não dispomos de especialistas, a gente tem que sempre ouvir essas informações com muita cautela, com muito cuidado, porque está aí. Nós não temos médicos, não tínhamos. E, de repente, nós tivemos 15 mil médicos inscritos agora este ano no Provab e tivemos atendidos apenas 3.700 médicos. É uma realidade publicada pelo próprio Ministério. Então, nós temos uma demanda, ou nós temos um lançamento no mercado de profissionais num número que, efetivamente, me parece que tem condições de atender a população, né? Outra coisa que, em algumas palestras que às vezes eu dava também sobre a história do sindicalismo médico, eu me referia muito ali na Idade Média, na existência do que os franceses chamavam de guildas, né? Que eram mais ou menos as unidades formadoras
dos futuros profissionais. Então, o que é que nós notamos hoje? Há uma tendência do governo a tentar esvaziar as nossas guildas modernas, vamos dizer assim, que seriam nossas sociedades de especialidades ou a Associação Médica Brasileira, que são um aparelho formador espetacular que nós temos. E, no entanto, o governo, podendo aprimorar essa forma de formação dos profissionais, está puxando para si, através do seu programa, por exemplo, Mais Especialidades, toda a responsabilidade de abastecer a rede que necessita desses profissionais. É uma coisa preocupante, porque a gente sabe que é importante a participação do governo, mas, ao mesmo tempo, me perdoe, mas quanto mais governo, me parece que também mais problemas. Eu não defendo um governo tão gigantesco e se apossando praticamente de tudo hoje na formação do médico. Então, o governo está tentando disciplinar tudo de uma forma, tirando o poder, por exemplo, de emissão de títulos, ou a intenção é essa, ou seja, registro de títulos, concessão de títulos, autorização de prática profissional, retirar de conselhos ou retirar de associações de especialidades essas possibilidades. Eu acho que é um grande equívoco e um país como o Brasil não pode ter um retrocesso dessa natureza. A gente tem que aproveitar a grande experiência das sociedades de especialidades na formação dos profissionais dessas especialidades. E essa experiência ser aproveitada pelo governo, e não essa questão do governo tirar a autoridade das especialidades de fazerem essa formação, puxar para si uma responsabilidade que certamente ele não vai cumprir. Essa é a grande realidade. O governo está com a tendência de formar profissionais meia boca. Ou seja, através do Mais Especialidades ou do programa de Mais Médicos, quando o governo se propõe a formar especialistas. Ora, o Tribunal de Contas da União mostrou que 30% dos médicos, do Mais Médicos, não tem nenhum tipo de supervisão. Nenhum tipo de supervisão. E aí, como é que serão formados esses especialistas que viriam a ser formados pelos Mais Especialidades? Então, é uma coisa que realmente a gente precisa, e eu saúdo a disposição, vamos dizer, mais recente, viu? Não é essa discussão mais recente do governo de retomar o diálogo com a categoria médica, porque de 2013 para cá a pancadaria tem sido grande, né? E a intransigência do governo acelerada, acentuada, né? Quantas vezes nós nos dissemos que o programa Mais Médicos é uma fraude jurídica? É uma fraude jurídica, na verdade o que o governo quer é mão de obra para prestar assistência à população e fez uma simulação de ensino, né? Quantas vezes nós dissemos que essa situação dos médicos cubanos é inconcebível? Você não pode, isso é trabalho escravo. Nós denunciamos, o procurador-geral, o doutor Marcelo Cacheta, disse isso textualmente nas suas representações. Tenho só alguns receios, né? Na verdade, do mesmo jeito que se propõe, às vezes, formar um meio especialista, o governo também sonha em formar um meio médico, né? Ou seja, já há algumas faculdades, inclusive a Bahia, um dos reitores da Bahia estava na linha de frente, de formar um médico com 4 anos para atenção básica. Isso é médico? Cuba já tem essa experiência. Forma médico, me parece, com 2 anos, com 4. O cardápio é vasto lá, do jeito que quer. Então, nós não temos essa tradição no Brasil. Então, eu tenho algum receio também, né, da gente formar um profissional meia boca, aceitando a argumentação do governo de que faltam esses profissionais. Mas não deixa de ser uma proposta interessante, colocada na análise, principalmente vindo de autoridades no assunto, né? Claro que o CBO tem vasta experiência, é uma autoridade no assunto e já discutiu e aprofundou essa discussão. Mas quanto mais a gente vê, vamos dizer, possibilidades, a gente retorna à velha lógica, vamos dizer, que ainda faz parte dos Conselhos Regionais de Medicina. O médico é o médico, né? Eu não sei, por exemplo, se a gente precisaria do médico com um treinamento mais acentuado em áreas, o próprio médico de saúde da família, com um treinamento um pouco mais acentuado em oftalmologia, obviamente esse treinamento sendo fornecido pelas sociedades, ou se nós precisaríamos de um especialista intermediário. A possibilidade do especialista intermediário me assusta pela tentativa do governo de também formar um médico intermediário, um meio médico. Então, é claro que esses fóruns são importantes, essas discussões são importantes, né? E o que eu vejo de, vamos dizer, vantagem nos últimos tempos do governo é que realmente, pressionado pela falta de resultados, é claro que, por exemplo, mais um dado do Mais Médicos, vocês viram o relatório do TCU, 25% das cidades que receberam profissionais do Mais Médicos diminuíram o número de consultas realizadas. 30% das cidades estão com menos médicos do que antes do Mais Médicos.
E se 14 mil médicos atendem 50 milhões de pessoas, 400 mil médicos no Brasil atendem quantos? 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. Então, realmente, há números muito fantasiosos fornecidos pelo governo e que a gente precisa analisar com muita cautela e com muito cuidado. Porque, evidentemente, a área de saúde, por ser uma área crítica e apontada em sucessivas pesquisas como a área crítica do governo, reprovada nas mais variadas pesquisas de avaliação, o governo puxou para si a responsabilidade de tentar corrigir e eliminando quem tem conhecimentos técnicos suficientes para promover melhorias nessas áreas.